Salve galera, beleza? Aqui fala o professor William de Física aqui da Oficina do Estudante e eu vim trazer para vocês hoje 3 questões super clássicas, mega emblemáticas do Enem de anos anteriores, tratando de temas que são muito recorrentes e que podem muito bem aparecer novamente num outro formato de questão nas provas aí que estão por vir, logicamente incluindo o Enem, tá? E eu queria convidar você a me acompanhar na resolução da primeira questão que vai aparecer para você aí na tela. Bora dar uma lida? Bom, pessoinhas, nessa questão ele faz uma comparação entre as distâncias percorridas num automóvel por uma pessoa que está atenta ao trânsito e uma outra que está desatenta porque vem usando o celular enquanto dirige, né? Falando primeiro sobre a pessoa que está atenta, né, o motorista atento, o que o examinador nos diz na questão é o seguinte, né? Quando o motorista atento se encontra numa velocidade de 14 metros por segundo e uma emergência, né, chama a sua atenção, nessa emergência ele imediatamente passa a desacelerar o carro numa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, percorrendo então uma certa distância até parar o seu veículo completamente. Já que a questão vai nos pedir para comparar, né, as distâncias percorridas por ambos dentro da hipótese do problema, eu vou primeiro então determinar qual é a distância que esse motorista atento vai percorrer nas condições em que o problema me coloca. Quais são as condições do problema, né? No momento da emergência, ele imediatamente aciona os freios, aplicando sobre o carro essa desaceleração, estando neste momento, no início em que inicia a frenagem, a uma velocidade de 14 metros por segundo. Portanto, a gente deve considerar que essa é a velocidade inicial V0 com que vem se deslocando o carro do motorista, né, atento, tá? Pelo fato de ser uma frenagem em que eu estou considerando a velocidade positiva, para a aceleração, a gente vai ter que colocar um sinal de menos nas contas do movimento uniformemente variado, seja qual equação você resolva utilizar. Agora pensa comigo, ó. Eu quero descobrir qual é o espaço percorrido por esse carro até o momento em que ele para por completo. Eu vou chamar essa distância percorrida de ΔS1. Quais são os dados que eu tenho para poder descobrir essa distância? Eu sei a velocidade inicial, eu sei o V0, né? Eu sei a velocidade do fim, porque ele vai parar, então eu sei também a velocidade final. Eu sei também a desaceleração que ele vai imprimir ao carro, o valor é dado. E eu quero descobrir qual é o deslocamento, ΔS1, que ele vai sofrer até parar por completo. Tendo a velocidade do final, a do começo, a aceleração e querendo achar o deslocamento, das 3 equações que você está vendo aqui, né, para o movimento uniformemente variado, a gente vai optar pela equação de Torricelli, aquela que é escrita assim, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. O que substituindo os valores vai nos levar, portanto, ao seguinte. No final do percurso, a velocidade vai ser 0. No início do percurso, ele tem velocidade de 14 metros por segundo. 2 vezes a aceleração, que entra nas contas com sinal negativo. E eu quero achar, né, qual vai ser o espaço ΔS1 que esse veículo vai percorrer até que ele pare por completo. Bom, fazendo as continhas, a gente vai descobrir que o espaço percorrido por ele até parar por completo vai ser de 19,6 metros. Então esse é o espaço percorrido pelo motorista atento nas condições em que me coloca o problema. Agora vamos comigo ali falar sobre o motorista desatento. Agora veja só a situação do motorista desatento, né?
ele fala pelo texto que no momento em que aparece a emergência, o motorista desatento também tem uma velocidade de 14 metros por segundo. Só que pelo fato dele estar desatento ao trânsito, ele mantém durante mais um segundo uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até que aí sim ele começa a desacelerar por conta da emergência com a mesma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Mas veja bem, né? Durante esse intervalo de tempo que leva para que ele possa reagir, né, pelo fato de estar desatento, durante esse tempo a mais de um segundo, mantendo essa aceleração, ele vai percorrer um espaço que o motorista atento nem sequer percorreu, já que ele imediatamente acionou os freios. Então eu vou ter que contabilizar no espaço total que ele vai percorrer até parar, o quanto ele anda durante o intervalo de tempo que ele está desatento. Eu preciso achar quanto vale esse delta S2 aqui. E mais uma vez, né? Entre as equações do movimento uniformemente variado que você está vendo aqui, eu posso calcular esse deslocamento pela equação do sorvetão. O bom e velho S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T elevado ao quadrado sobre 2. Beleza? Como que eu vou aplicar essa equação aqui, né? Bom, se eu passar o S0 para o outro lado, isso vai virar S menos S0 igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. A subtração das posições final e inicial vai indicar exatamente do quanto foi esse deslocamento durante esse intervalo de tempo em que ele esteve desatento. Então isso daqui para mim já vai ser o delta S2 que eu quero encontrar. Beleza? A velocidade dele no início desse trecho é de 14 metros por segundo. Beleza? E se eu considerar como instante zero, um instante em que ele, né, inicia o percurso desse delta S2, eu posso afirmar que um instante final para que ele tenha percorrido essa distância é justamente um instante 1 segundo, né? Então, durante o tempo de 1 segundo, de 0 a 1 segundo, até um instante 1 segundo, ele mantém essa aceleração percorrendo esse espaço. Então, eu vou assumir o instante de tempo como sendo instante 1, imaginando que o cronômetro foi disparado do zero aqui, e nesse instante, mantendo a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, nesse instante 1 segundo, ele vai acabar percorrendo, né, como espaço extra, como delta S2, 14,5 metros, fazendo as continhas. Então, pelo simples fato dele ter demorado 1 segundo para reagir à emergência, pelo fato de estar desatento, mantendo a aceleração, que o texto fala constante, igual a 1 metro por segundo ao quadrado, ele já percorre a mais do que o outro, olha lá, 14,5 metros de distância. É bastante coisa, né? Pelo fato de você estar desatento ao celular, isso aqui pode representar uma batida séria, beleza? Mas daí, né, passado esse 1 segundo, o motorista então, né, acordou e aí sim ele começou a desacelerar com 5 metros por segundo ao quadrado. De novo, pelo fato de agora ser uma desaceleração, a gente vai considerar essa aceleração com sinal de menos, beleza? E a partir desse momento em que ele aplica essa desaceleração, o carro então vai percorrer uma distância até parar por completo. O problema, né, é que além dele ter percorrido essa distância durante o tempo que ele ficou desatento, a velocidade dele também vai ter aumentado. Antes era 14 metros por segundo. Agora a velocidade dele vai ser de 15 metros por segundo. Que quando a gente diz, né, que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, isso aqui significa que a velocidade vai sofrer uma variação de 1 metro por segundo a cada segundo que passa. Por isso que a unidade é escrita assim, né? É uma variação de velocidade, é um ΔV,
dentro de um intervalo de tempo ΔT, né? E como o tempo para essa reação foi justamente de 1 segundo, dentro desse 1 segundo a velocidade vai variar de 1 metro por segundo, aumentando. Então, se era 14, vai aumentar de 1 metro por segundo, dentro desse 1 segundo, chegando a 15 metros por segundo. O que significa dizer, né, que durante esse trecho da frenagem, essa é a velocidade inicial, essa é a velocidade final. Eu quero descobrir o espaço extra que ele percorreu durante esse intervalo de tempo, beleza? Esse deslocamento extra do motorista desatento, eu vou chamar de ΔS2', tá? E eu posso, mais uma vez, usar a equação de Torricelli para determinar quanto vale essa medida. É o que eu vou fazer aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes ΔS2', que é o que eu quero descobrir. A velocidade do final do percurso é 0. A do início do percurso, 15. A aceleração negativa com sinal de menos, portanto, me permitindo calcular esse espaço percorrido pela divisão do 15 ao quadrado, que é 225, por 10. Então, o espaço a mais ainda percorrido, 22,5 metros. Portanto, veja bem, ó, a distância total que o motorista desatento percorreu, desde a hora em que a emergência apareceu, incluindo o tempo da reação e o tempo da frenagem, vai ser a soma desses dois espaços, né? Ele vai ter percorrido 14,5 metros durante o intervalo de tempo em que ele teve desatento, mais 22,5 metros para parar por completo. De modo que a soma dessas quantidades, né, vai dar 37 metros. Então, esse é o espaço total que aquele sujeito percorreu, enquanto esse daqui percorreu 19,6 metros, né? Qual é a conclusão? Vou colocar nesse espacinho aqui do que sobrou da minha lousa, então, né? O examinador me pede para descobrir qual foi a diferença entre as duas distâncias percorridas por um e por outro, para que acontecesse, né, o evento. Então eu vou dizer o seguinte, ó, daí, né, a diferença entre as distâncias percorridas vai ser aquilo que percorreu o motorista desatento, no caso os 37 metros, subtraídos do 19,6 metros percorridos, então, pelo motorista que estava atento. Isso vai representar para a gente, né, uma diferença de distância de 17,4 metros. Essa é, portanto, a distância a mais percorrida pelo motorista desatento comparada à distância percorrida pelo motorista atento. É uma diferença significativa, né? Qual é o recado que fica disso para nós, então, a partir da questão do Enem? Não use celular enquanto dirige, tá certo? Questão muito boa essa, né? Porque ela aborda um tema da física que, como eu disse, é recorrente em provas de vestibular. Isso inclui o Enem, que é o estudo dos movimentos. Em especial, abordamos aqui a cinemática do movimento uniformemente variado, com as equações que mostramos aqui pertinentes para esse caso. Curtiu? Se prepara para as outras, hein?